Minha família me abandonou a 220 milhas de casa para eu esfriar a cabeça depois que meu irmão dourado ficou aos beijos com a minha namorada. Eles acharam que eu voltaria rastejando, mas eu construí uma vida melhor sem eles, e agora estão furiosos porque eu me recuso a salvá-los das consequências que eles próprios escolheram. Ei, Reddit, minha família sempre decidiu qual era o meu valor e eu finalmente parei de entrar nesse jogo. Eu fui embora, construí uma vida que realmente combina comigo e achei que isso seria o fim, mas não foi. Antes de tudo isso explodir, foi assim que tudo realmente começou. Meu nome é Forrest, tenho 32 anos, trabalho como técnico sênior de manutenção para uma empresa regional de logística. Eu conserto sistemas quebrados para viver, o que é apropriado, porque esse sempre foi o meu papel na família desde que me lembro. Eu sou o filho mais novo, o útil, o cara que é chamado quando algo para de funcionar e esquecido no segundo em que tudo volta ao normal. Meus pais são Skylar e Walter, eles moram na mesma casa em que eu cresci, e aquele lugar só continua funcionando porque sou eu quem o mantém. Eu troco o aquecedor de água quando ele quebra, conserto a fiação quando as tomadas param de funcionar, cuido dos formulários de seguro, da papelada de impostos, das contas online e de qualquer coisa que envolva uma senha que eles esqueceram. Nada disso é agradecido, é tratado como respirar. Se algum dia eu não aparecesse, isso seria um problema, mas como eu sempre apareço, é simplesmente esperado. Aí tem meu irmão mais velho, Duke, ele tem 36 anos e trabalha em algum emprego corporativo que envolve chamadas de conferência, palavras da moda e sapatos caros. Eu não saberia dizer exatamente o que ele faz, e nem ele saberia se você perguntasse por tempo suficiente, mas segundo Skylar, Duke está indo longe, segundo Walter, Duke pensa grande, e segundo os dois, Duke é o bem-sucedido da família. Aqui está a parte que eles não mencionam, Duke me liga toda vez que algo real precisa ser resolvido. O carro dele quebra, eu vou buscar, o apartamento dele alaga, eu resolvo com o proprietário. Ele precisou de ajuda para otimizar as finanças, o que significou que eu passei um fim de semana inteiro organizando a bagunça de contas e dívidas dele. Ele me agradece com um tapinha no ombro e depois volta imediatamente a ser a estrela da família. Skylar trata minhas habilidades como tarefas domésticas, enquanto o cargo de Duke, seja qual for naquele ano, é tratado como prova de genialidade. Ela me vê trocar uma bomba ou refazer um painel elétrico e diz que eu sou tão bom com as mãos, como se fosse um truque fofo. Duke fala por 5 minutos sobre crescimento trimestral e, de repente, ela está dizendo aos parentes que ele é um líder nato. Walter não discute, ele apenas concorda com a cabeça. Ele nunca a corrige, nunca aponta que um filho constrói e conserta coisas reais enquanto o outro apenas fala sobre elas. Ele reforça isso silenciosamente, pede conselhos ao Duke sobre coisas que Duke não entende e depois pede para mim simplesmente cuidar disso no final. A única coisa na minha vida que era totalmente minha era o meu carro, um Mustang Fastback do final dos anos 60. Eu o comprei só a carcaça e passei 2 anos reconstruindo tudo depois do trabalho e nos fins de semana. Cada centavo que eu economizava ia para ele. Eu não tive pressa, não cortei caminhos, aprendi o que não sabia e consertei o que quebrei ao longo do processo. Quando finalmente saiu da minha garagem andando com a própria força, não era apenas um carro, era a prova de que eu podia pegar algo negligenciado e torná-lo sólido de novo. Duke percebeu isso e começou a fazer comentários que eram metade piada, metade teste, coisas como que aquele carro merecia um palco maior ou que uma máquina daquelas deveria pertencer a alguém que representasse sucesso. Skylar ria todas as vezes, aquele tipo de riso que diz que ela concorda, mas não quer dizer em voz alta. Walter não ria, mas também não cortava. No começo eu ignorei. Vitória não costumava ser assim. Estávamos juntos havia alguns anos e ela sempre dizia que gostava do fato de eu ser autossuficiente, de não precisar de permissão ou aplausos para fazer as coisas. Ela gostava do carro porque fui eu que o construí, não por causa da aparência, ou pelo menos era isso que dizia. Então algo mudou, devagar, mas de forma clara. Ela começou a usar as expressões da Skylar, disse que eu deveria mirar mais alto em vez de apenas ser bom no que faço, começou a falar do estilo de vida do Duke como se fosse um modelo. Ela não me insultava diretamente, era mais como se estivesse comparando em silêncio, e eu sempre saía como que ficava quem. Quando mencionei que estava me sentindo estranho com isso, ela disse que eu estava sendo defensivo, que estava projetando, que Duke só tinha ambição e que eu não deveria levar para o lado pessoal. Eu comecei a confiar menos nos meus instintos, o que, olhando agora, era exatamente o objetivo. A armadilha veio disfarçada de boa notícia. Duke anunciou que tinha conseguido uma grande promoção, Skylar agiu como se ele tivesse sido eleito para algum cargo público, Walter encheu de elogios, e em poucos minutos, Skylar decidiu que a família precisava comemorar de verdade. Não seria jantar nem drinks, mas um fim de semana inteiro na antiga cabana de montanha do meu avô. Nós a tínhamos usado uma vez, anos atrás, depois que ele morreu, e depois deixamos o lugar parado. Ficava a 220 milhas da casa dos meus pais, e os últimos 15 quilômetros eram de estrada de terra. Depois que você se comprometia com aquela viagem, não havia volta.
A escritura acabou ficando no nome dos meus pais depois que o inventário ficou complicado, então eles tratavam a cabana como se fosse deles, mesmo ainda parecendo ser dele. Eu disse que não estava no clima, que tinha trabalho, tinha coisas para fazer, falei algo sobre o mau timing. Vitória insistiu com força, muito mais do que jamais tinha insistido em algo relacionado à minha família. Disse que seria bom para nós, disse que eu precisava demonstrar apoio, disse que minha atitude era exatamente o que as pessoas queriam dizer quando falavam que eu estava me segurando. Skillar entrou logo depois, chamou de tempo de união, chamou de importante, disse que Duke merecia. Walter apenas disse que era só um fim de semana. Cada parte de mim dizia que aquilo não era sobre comemoração, parecia ensaiado, como se peças estivessem sendo movidas para o lugar. Mesmo assim eu fui, e esse foi o meu primeiro erro. Nós nos encontramos na casa dos meus pais bem cedo de manhã. Eu cheguei com minha caminhonete, com o Mustang preso em um reboque de carros emprestado atrás dela, e soube imediatamente como aquilo iria acontecer. A garagem já estava meio bloqueada pelo SUV, carregado de forma organizada com malas pessoais, caixas térmicas e comida. Todo o resto, ferramentas, combustível extra, equipamentos de reserva, as coisas pesadas, estava empilhado de lado. Skillar olhou para minha caminhonete e disse que a gente simplesmente colocaria o resto nela, sem pergunta, sem pausa. Quando finalmente partimos, minha caminhonete estava abarrotada de lenha, galões de gasolina, caixas de ferramentas e tudo que fosse volumoso ou inconveniente. O SUV saiu primeiro. Duke estava no banco do passageiro da frente, Vitória atrás dele, Skillar dirigindo, Walter no banco da frente como um copiloto. Eles já estavam rindo de alguma coisa antes mesmo de pegarmos a estrada principal. Na primeira parada, eu me aproximei enquanto eles pegavam lanches. Duke estava no meio de uma história sobre alguma reunião que ele tinha conduzido, jogando palavras que soavam importantes, mas que na prática não diziam nada. Skillar pendia de cada frase, Walter concordava com a cabeça como se estivesse assistindo a uma palestra. Tentei acrescentar algo simples, perguntei a que horas pretendíamos chegar para eu poder planejar a montagem ainda com luz do dia. Duke falou por cima de mim sem perder o ritmo. Vitória riu da frase seguinte dele como se fosse ensaiado. Na parada seguinte, Duke se apoiou no SUV e começou a explicar a Walter como liderança era sobre presença. Vitória imitou a postura dele, a mesma inclinação, os mesmos braços cruzados. Ela repetiu uma das frases dele, como se estivesse experimentando. Quando olhou para mim, não foi um olhar de irritação, foi pior, foi aquele olhar que as pessoas dão quando acham que você é lento para acompanhar. Fiz um comentário pequeno, nada confrontacional, apenas disse que parecia que eu estava dirigindo o caminhão de mudança enquanto todo mundo estava de férias. Skillar sorriu de forma tensa e disse que eu estava sendo sensível. Vitória disse que eu estava lendo demais as coisas e que devia relaxar. A cabana era pior do que o anunciado. Eu encostei o reboque em um ponto plano perto das árvores e deixei o Mustang preso para a noite, não fazia sentido arriscar no cascalho no escuro. O lugar ficava fundo entre as árvores e era óbvio que ninguém aparecia ali havia um bom tempo. O gerador não pegava, o telhado tinha um vazamento lento perto do canto dos fundos, a pilha de lenha estava completamente encharcada. Era o tipo de situação em que você ou conserta tudo rápido ou passa o fim de semana com frio e no escuro. Skillar deu uma olhada ao redor e suspirou, como se aquilo fosse um inconveniente pessoal. Depois se virou para mim. Forrest, você é bom nessas coisas, disse. Ligue as luzes para podermos começar a comemorar. Duke já tinha tirado o casaco e subido no deck. Walter o seguiu com uma bebida na mão. Vitória entregou um copo a Duke e se sentou ao lado dele, joelhos voltados para ele, as costas viradas para mim. Abri a carcaça do gerador e comecei a checar as conexões. A linha de combustível estava rachada. Eu disse em voz alta, mas para que eles soubessem que não seria um conserto rápido. Skillar dispensou com a mão, faça o que você faz. Rick apareceu cerca de meia hora depois. Ele era um amigo da família, eu o tinha encontrado algumas vezes ao longo dos anos, voz alta, sorriso permanente, o tipo de cara que sempre dava um jeito de se enfiar nas situações. Ele chegou em um SUV impecável e foi direto até Duke, como se fossem velhos colegas. Rick deu um tapa nas costas de Duke e o parabenizou pela promoção, perguntou sobre o trabalho, o cargo, o futuro. Duke absorveu tudo. Rick virou para mim uma vez, olhou para o gerador aberto e disse, ainda bem que temos um cara para essas coisas. Ele riu, Skillar riu junto. Consegui ligar o gerador pouco antes do pôr do sol. As luzes piscaram e o aquecimento entrou. Ninguém agradeceu. Duke ergueu o copo em direção à cabana, como se ela tivesse se consertado sozinha. Enquanto eu trabalhava no remendo do telhado, Rick se apoiou no corrimão com Duke e começou a falar sobre como algumas pessoas nasceram para gerenciar e outras para executar. Ele não disse meu nome, mas não precisava. Vitória ficou colada ao lado de Duke, rindo de coisas que não tinham graça, concordando com a cabeça como se já fizesse parte do mundo dele.
Quando finalmente me sentei, Sklar me perguntou se eu podia dar uma olhada no aquecedor de água em seguida, não se eu queria, mas quando. Foi aí que tudo fez sentido, que aquilo não era apenas desrespeito, era um padrão. Sendo imposto em tempo real do que estava sendo elevado, eu estava sendo posicionado, e todo mundo agia como se isso fosse normal. No jantar, Duke se levantou com o copo antes mesmo de alguém começar a comer. Eu só queria dizer uma coisa rapidinho, ele disse, já sorrindo. Este ano foi sobre crescimento para mim, sobre entrar em uma nova fase. Você chega a um ponto em que para de se diminuir e começa a se cercar de pessoas que estão no mesmo nível. Sklar sorriu radiante, esse é o meu garoto. Duke continuou, não é sobre títulos, é sobre impulso, sobre saber quando é hora de dar um passo à frente. Rick foi o primeiro a bater palmas, alto, é assim que os vencedores pensam. Walter assentiu devagar, faz sentido. Sklar entrou logo em seguida, como se estivesse esperando a deixa. Estamos tão orgulhosos de você, Duke, você sempre soube para onde estava indo. Então ela se virou para mim, Forrest, você também é talentoso, mas às vezes fica travado. Eu não disse nada e ela continuou. Você coloca todo esse tempo naquele carro, e para quê? Você não precisa disso. Duke, o trabalho dele depende de imagem agora. Eu coloquei o garfo na mesa. Aquele carro não é uma jaqueta que se passa de mão em mão. Walter levantou a mão, vamos ser práticos. Duke está em um mundo diferente. Você não precisa de um carro clássico para fazer trabalho de manutenção. Duke se recostou na cadeira. Ninguém está dizendo que é pessoal, é só lógico. Vitória assentiu. Você meio que está parado, Forrest, está na mesma pista há anos. Aquele carro é como se você estivesse se escondendo nele. Olhei para ela, escondendo de quê? Ela deu de ombros, de seguir em frente. Rick riu, cara, quando eu subi de nível, larguei vários hobbies, é assim que funciona. Sklar sorriu para Rick como se ele tivesse dito algo sábio. Exatamente, todo mundo tem um papel. Eu comi e deixei eles falarem. Alguns minutos depois, Vitória se levantou. Banheiro, ela disse, deixando o celular em cima da pia, com a tela para cima, perto demais da borda. Ele vibrou 2 vezes em rápida sucessão. Um aviso apareceu na tela bloqueada antes de apagar de novo. Fim de semana na cabana, Duke, ele ainda está totalmente sem noção depois desse fim de semana, o carro já está resolvido, mamãe e papai já concordaram. Logo em seguida, outro aviso entrou. Duke e Vitória estão comigo, não deixe ele estragar tudo antes de domingo. Eu não toquei no telefone, não desbloqueei, apenas o deslizei um pouco para longe da pia, como se estivesse tirando da área de respingos, e coloquei de volta como se nada tivesse acontecido. Quando Vitória voltou, ela sorriu para mim. Você está bem? Está quieto. Estou bem, eu disse. Sklar entrou na conversa, não faça cara feia, estamos só tendo uma conversa honesta. Walter acrescentou que eu sempre levava tudo para o lado pessoal. Duke deu um meio sorriso, decisões grandes fazem ele travar, esse é o jeito dele. Vitória estendeu a mão por baixo da mesa e a apoiou no braço de Duke, sem se preocupar em esconder. Sklar percebeu e sorriu, vocês dois formam uma ótima equipe. Quando me levantei para levar meu prato, Sklar disse que antes de dormir eu podia verificar a pressão da água, tinha parecido estranha mais cedo. Rick acrescentou, está vendo, todo mundo contribui do seu jeito. Eu assenti uma vez e levei o prato até a pia. Antes de deitar, conferi o aquecedor, termostato ruim, conserto simples. Troquei a peça, reacendi a chama piloto e fiquei ouvindo até o queimador pegar de forma limpa. Eles acharam que eu estava quieto porque estava encurralado, porque eu estava juntando as peças alinhadas. O fim de semana, o brinde, o carro, a vitória. Aquilo não era um jantar em família, era uma entrega, e eles já estavam agindo como se estivesse concluída. O galpão dos barcos era o único lugar da propriedade que ainda tinha silêncio, então fui para lá, porque a cabana principal estava cheia de vozes e risadas que não me incluíam e porque Sklar tinha me dito mais cedo para verificar a fiação das luzes do pier pela manhã. Eu não anunciei minha presença. Vi uma linha fina de luz sob a porta do galpão e ouvi risadas, baixas, contidas, como de quem tenta não ser ouvido. A risada do Duque sempre se destacava. Eu deveria ter ido embora, mas não fui, apenas empurrei a porta. Duke tinha Vitória encostada na parede perto da bancada de trabalho, eles não se assustaram, estavam no meio da risada, próximos demais para ver qualquer dúvida sobre o que estava acontecendo. A mão de Duke estava na cintura dela, a cabeça de Vitória inclinada para trás, sorrindo, como se tudo aquilo fosse uma piada interna entre eles. Ela disse, ele é tão confiável que chega a ser impressionante. Duke riu, mas entediante. Não dá para construir uma vida sendo pouco confiável. Eles me notaram um segundo depois. Vitória congelou. Duke não, apenas se endireitou e sorriu devagar, com ar presunçoso, como se eu tivesse entrado em algo que ele já tinha decidido que eu acabaria vendo.
Bem, ele disse, acho que já passamos da fase de fingir. Olhei para os dois. Vitória abriu a boca e depois fechou. Duke deu meio passo à frente, casual, confiante. Forrest, ele disse, eu não planejava fazer isso aqui, mas tanto faz, a vida não é justa, ela é estruturada, existem níveis. Eu não disse nada e ele continuou. Algumas pessoas constroem coisas, algumas movem coisas e algumas dominam o ambiente. Vitória quer mais do que modo manutenção. Vitória assentiu rápido. Não foi isso que eu quis dizer, mas eu quero crescimento. Duke gesticulou em direção à cabana. Essa é a diferença. Eu ofereço impulso, você oferece estabilidade. Estabilidade é boa até você perceber que é só estagnação com uma embalagem melhor. Eu deixei ele falar. Ele olhou de volta para a Vitória e acrescentou, e aquele Mustang, vamos lá, um carro daqueles deveria ser dirigido por alguém que combine com a imagem, não por alguém se escondendo atrás de uma caixa de ferramentas. Eu finalmente falei, você quer dizer alguém que não o construiu? Ele sorriu ainda mais, alguém que saiba como explorá-lo. Tábuas rangeram no pier atrás de mim e uma voz chamou o nome de Duke, afiada e impaciente, Skillar. Ela apareceu na porta e parou abruptamente, como se tivesse entrado em algo que não queria admitir que esperava. Walter veio atrás mais devagar, atraído pelas vozes elevadas. Os olhos de Skillar passaram de Duke para Vitória e depois se fixaram em mim, irritados, não chocados, como se eu tivesse interrompido um plano que deveria ter sido mais limpo. Ela olhou a cena uma vez e suspirou. Eu estava me perguntando quando isso viria à tona. Vitória se aproximou ainda mais de Duke. Skillar nem olhou para ela, olhou direto para mim. Forrest, ela disse, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Eu ri. Uma vez, não alto, só o suficiente para quebrar o ar. Difícil para quem? Para todo mundo? Ela retrucou, você sempre faz isso, transforma tudo em drama. Duke cruzou os braços, ninguém está te atacando, estamos só sendo honestos. Walter pigarreou e disse que eu sempre tive dificuldade com mudanças, filho, isso é só a realidade alcançando você. Eu olhei para ele e perguntei, você sabia? Ele hesitou. Skillar respondeu por ele, não queríamos te chatear antes de tudo estar resolvido. Resolvido? Eu repeti. Skillar cruzou os braços, Vitória fez a escolha dela, Duke conquistou a posição dele e você, ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado, precisa parar de ser egoísta. Vitória finalmente falou, Forrest, eu não quis te machucar, mas não posso continuar pequena só para te deixar confortável. Duke riu baixo, está vendo, isso é crescimento. Balancei a cabeça, vocês planejaram isso. Duke não negou, nós organizamos, tem diferença. Skillar deu um passo à frente, já conversamos sobre o lado prático das coisas, o carro, o seguro, a papelada, faz sentido transferir. Aquilo chamou minha atenção, transferir para quem? Duke não hesitou, para mim. Olhei para Skillar, vocês discutiram minha propriedade sem mim? Ela fez um gesto com a mão como se eu estivesse sendo infantil, não seja dramático, é só uma assinatura, uma formalidade. Walter assentiu tentando soar razoável, podemos fazer isso direitinho, você assina o documento, a gente reconhece firma na cidade, Duke assume a responsabilidade daqui para frente. Então vocês precisam da minha assinatura, eu disse. A boca de Skillar se contraiu, precisamos que você pare de agir como se tudo fosse seu. Duke sorriu, já parecendo entediado. Não é roubo se você concordar, essa é a parte em que você prova que consegue ser adulto. Vitória observava meu rosto como se esperasse que eu explodisse. Eu não explodi, só fiquei ali parado. O silêncio começou a ficar desconfortável. Skillar mudou o peso do corpo, Duke parou de sorrir, Walter olhava de um para o outro. Diz alguma coisa, Skillar disse. O que você quer que eu diga? Eu perguntei. Que você entende, ela disse, que está disposto a seguir em frente. Duke acrescentou, é assim que adultos resolvem as coisas. Eu assenti uma vez, entendi. O alívio foi imediato. Skillar soltou o ar, Walter relaxou, Duke voltou a sorrir satisfeito. Vitória segurou a mão de Duke. Skillar bateu palmas, ótimo, eu sabia que você ia mudar de ideia, você sempre foi o mais razoável. Eles se viraram para sair como se a conversa tivesse acabado. O que nenhum deles percebeu foi que eu não tinha concordado com nada. Eu também não discuti, apenas parei de participar, e isso os deixou mais inquietos do que qualquer briga deixaria. Eu não dormi muito, não porque estivesse chateado, mas porque não havia mais nada a dizer. Acordei com silêncio, não o silêncio normal do começo da manhã, mas aquele tipo que já parece errado de imediato. Nenhuma voz, nenhuma porta, nenhum passo no deck, apenas o vento passando pelas árvores e o rangido baixo da cabana se acomodando. Sentei na cama e conferi a hora, tarde demais para todos ainda estarem dormindo. Duke sempre acordava cedo quando queria parecer produtivo, Skillar nunca perdia a chance de estar por perto. Algo estava errado.
Peguei meu celular, sem sinal, igual à noite anterior. Saí para fora. O SUV tinha sumido, o reboque tinha sumido, o Mustang tinha sumido. Por um segundo eu só fiquei ali, descalço sobre as tábuas frias, olhando para o espaço vazio onde meu carro tinha estado. Nenhuma marca de pneu que fizesse sentido, apenas 2 rastros limpos onde as rodas do reboque tinham cortado a terra e desaparecido pela estrada. Fui até minha caminhonete, o capô estava destravado, a tampa do distribuidor tinha sumido. Aquilo nem chegou a me surpreender. Conferi a cabana de novo, mais devagar dessa vez, ninguém dentro. As camas estavam sem roupa, as bolsas pessoais tinham desaparecido, os armários rearrumados, como se eles tivessem feito as malas em silêncio enquanto eu dormia. Sobre a mesa da cozinha havia uma folha de papel dobrada, colocada bem no centro como se fosse importante. Abri. Forrest, você precisava de espaço para esfriar a cabeça, pensar sobre como tem agido. E sobre como ser um jogador de equipe. Entraremos em contato quando as coisas se acalmarem. Walter. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação, nenhuma menção ao carro, apenas instruções. Dobrei o papel uma vez e coloquei de volta sobre a mesa. A raiva veio rápido, não explosiva, mas afiada e limpa. Meu peito apertou, minha mandíbula travou. Andei pelo cômodo uma vez, depois outra. Pensei no sorriso presunçoso do Duque, no tom da Esquilar, no Walter assinando o nome como se aquilo fosse algum plano educativo. Então passou, não porque eu tenha me acalmado à força, simplesmente se apagou. Ficou quieto de novo, muito quieto. Nenhum chefe gritando, nenhum telefone vibrando, ninguém pedindo para eu me explicar ou suavizar o tom ou pensar em como outra pessoa se sentia. Conferi a despensa, havia comida, coisas básicas, o suficiente para alguns dias. Eles não queriam que eu morresse, queriam uma reação, e não conseguiram. Encontrei uma cafeteira antiga em um dos armários e enchi na pia, a pressão da água estava normal. Coloquei no fogão e acendi o queimador. Enquanto esquentava, abri uma janela e deixei o ar circular pela cabana. Sentei à mesa e bebi o café ainda quente, algo que quase nunca acontecia lá em casa. Depois disso caminhei pela propriedade. A terra era maior do que parecia à vista do deck, árvores espaçadas o bastante para se enxergar através delas, mas densas o suficiente para bloquear o som. Havia uma trilha descendo em direção à água e outra subindo em direção a uma crista. Nos fundos, além de uma linha de arbustos, encontrei o galpão. Eu lembrava que havia um galpão em algum lugar ali atrás, porque era onde o vovô guardava as coisas que ninguém deveria mexer. Estava pior do que eu lembrava, dobradiças enferrujadas, a porta meio engolida por trepadeiras, parecia não ser tocado havia anos. Eu ainda não abri aquilo, apenas registrei a existência e continuei andando, sem pressa. O dia passou devagar, mas não de um jeito ruim. Consertei uma dobradiça na porta dos fundos que rangia desde que chegamos, rachei um pouco de lenha com um machado que encontrei perto da varanda, limpei a fogueira e empilhei gravetos do jeito que meu avô me ensinou. Cozinhei algo simples e comi sentado, não em pé encostado na bancada, não correndo entre ligações. No fim da tarde o céu escureceu, o vento aumentou e uma tempestade chegou, constante e pesada. Fiquei dentro da cabana observando a chuva bater nas janelas, sem pensar no que eu deveria estar fazendo depois. À noite acendi uma fogueira, fiquei ali ouvindo o estalo da lenha, vendo as faíscas subirem e morrerem, e senti algo que não sentia havia muito tempo, calma. Não era alívio, não era entorpecimento, era calma de verdade. Ninguém precisava de nada de mim, ninguém me comparava com outra pessoa, ninguém falava por cima de mim ou me atribuía um papel. Eles achavam que aquilo era um castigo, mas para mim parecia um recomeço. Mais tarde, depois que o fogo virou brasa, voltei lá fora com uma lanterna e caminhei até o galpão de novo. Dessa vez puxei as trepadeiras e forcei a porta a abrir. Poeira e cheiro de óleo me atingiram ao mesmo tempo. Sob uma lona estava o velho caminhão de carroceria plana do meu avô, modelo dos anos 70, painéis enferrujados, pneus murchos, mas sólido onde realmente importava. Eu ainda não toquei nele, apenas fiquei parado olhando por um bom tempo. Voltei para a cabana e dormi melhor do que dormi havia anos. De manhã acordei cedo e comecei a trabalhar, não por desespero, mas porque eu queria. Levei 2 dias para fazer o caminhão andar, dias longos, sem pressa, do tipo em que você trabalha até as mãos ficarem pretas de graxa, lava, e volta porque percebeu que deixou algo passar. Aproveitei o que pude do gerador depois de desmontá-lo de novo para peças, limpei tudo, troquei linhas de combustível, remendei correias rachadas quando não dava para substituir. Na segunda manhã eu já tinha pressão onde antes não havia nada e faísca onde importava. Quando o motor finalmente virou e continuou funcionando, eu não comemorei, não sentei para admirar. Fechei o capô, juntei o que precisava e apontei o caminhão ladeira abaixo. A estrada de saída era estreita e ruim, 15 milhas de terra até encontrar o asfalto. A carroceria sacudiu o caminho inteiro, mas se manteve firme quando cheguei ao pavimento.
Meu telefone voltou à vida de uma vez, chamadas perdidas, mensagens, correios de voz empilhados um sobre o outro. Não abri nenhum. Fiz 2 ligações, uma para registrar o Mustang e o reboque como roubados, tudo com horário registrado, sem margem para discussão, e outra para o número não emergencial do condado sobre minha caminhonete desativada, não por eles, por mim. Dei à atendente o endereço da cabana e disse que meu veículo tinha sido inutilizado e deixado na propriedade. Ela me passou um número de ocorrência e disse que notificariam o proprietário e providenciariam um reboque quando as equipes liberassem a lama da estrada. Depois disso pedi demissão do meu emprego do mesmo jeito que consertava tudo, limpo e definitivo. O chefe era tóxico, a equipe era pior, e eu tinha ficado por hábito, não por lealdade. Não voltei porque não havia nada ali que valesse a pena. Em seguida guardei o telefone no bolso e continuei dirigindo. A cidade ficava em um vale, pequena e gasta daquele jeito que lugares ficam quando as pessoas permanecem porque querem, não porque precisam. Um restaurante, um posto de gasolina, uma loja de ferragens que parecia estar ali desde sempre. As pessoas levantavam a cabeça quando eu passava, os olhos acompanhando o caminhão como se tentassem entender de onde ele tinha surgido. Entrei na primeira oficina que vi, a placa dizia alto do Alfred em tinta desbotada. As portas do box estavam abertas, e lá dentro, um homem perto dos 50 anos estava inclinado sobre um motor a diesel, braços cruzados, maxilar tenso. Ele olhou para cima quando ouviu o caminhão parar em marcha lenta. "Você se perdeu?" Ele perguntou. "Talvez", eu disse, "depende se vocês consertam coisas aqui." Ele bufou, "Eu tento." "O que você quer?" Apontei para o motor, "Posso dar uma olhada?" Ele me avaliou por um segundo e depois se afastou sem dizer nada. O problema ficou óbvio assim que cheguei perto, tempo de injeção errado combinado com a leitura de um sensor que não fazia sentido. Quem mexeu ali por último perseguiu o sintoma em vez da causa. Abri um painel, ajustei o que precisava e disse para Alfred dar a partida. O motor pegou limpo. Alfred encarou o motor e depois a mim. "Quanto tempo você vai ficar na cidade?" "Não sei", eu disse. Ele limpou as mãos. "Quer trabalho?" "Sim." "Você é bom com diesel?" "Melhor do que a maioria." Ele apontou para uma escada estreita ao longo da parede. "Apartamento em cima, vazio, barato. Você começa agora." Foi isso, mudei no mesmo dia. Um quarto, uma cama, uma pia, uma janela dando para a rua. Troquei meu número naquela noite e deixei o telefone antigo em uma gaveta. O trabalho veio constante, caminhões de fazenda, equipamentos de extração de madeira, sedãs velhos mantidos vivos na base da esperança. Ninguém perguntava de onde eu vinha, só perguntavam se eu conseguia consertar o que estava quebrado. Quando eu dizia que sim, acreditavam. Quando eu dizia que não, escutavam. Alfred não ficava em cima, não elogiava, pagava em dia e esperava resultado. Se algo dava errado, a gente consertava e seguia em frente. Na manhã seguinte Alfred enfiou uma prancheta na minha mão, formulários de pagamento, impostos, papelada básica. Escrevi o endereço do apartamento sem pensar. Mais tarde naquela semana usei o mesmo endereço para registrar o caminhão, para poder dirigi-lo legalmente na cidade. Eu não estava tentando ser encontrado, só estava tentando fazer tudo certo. A notícia se espalhou rápido e as pessoas começaram a pedir por mim pelo nome. Alguém chegava e dizia, "Alfred falou que o Forrest podia dar uma olhada." Só isso, sem história de fundo, sem explicações. Alfred me ajudou a regularizar o documento do caminhão usando o antigo processo do inventário. O caminhão do vovô tinha ficado lá em cima por anos, esquecido do mesmo jeito que todo o resto. Quando encontramos a papelada certa, foi uma transferência limpa, sem drama familiar. Passei as noites restaurando do jeito certo, novas linhas, chassi reforçado, painéis escurecidos. Ainda não estava bonito, mas estava sólido. 3 meses se passaram sem que eu percebesse. Entrei numa rotina, trabalho, jantar no restaurante da esquina, café de manhã vendo a cidade acordar. Ninguém falava por cima de mim, ninguém pedia para eu ser menor. Alfred observava tudo em silêncio. Uma noite, depois de fecharmos a oficina, ele disse, "Você veio aqui para desaparecer, né?" "Sim", eu disse. "Você não vai", ele respondeu, "você é útil demais." Não discuti. Uma tarde, uma viatura entrou no pátio enquanto eu estava debaixo de um caminhão. O policial se apoiou na porta do box e esperou até eu sair deslizando. "Você é o Forrest?" Ele perguntou. "Sim." Ele assentiu como se já tivesse confirmado. "Seu nome apareceu em um relatório. E seu endereço foi atualizado quando você registrou aquele caminhão de carroceria", ele disse. "Cidades pequenas não guardam segredos da papelada." "Só por curiosidade, você já teve um Mustang?" Limpei as mãos, "Já tive." Ele olhou para as anotações, "Um cara sofisticado da cidade grande colocou um na valeta a cerca de 10 milhas daqui, tentou fugir a pé, não foi muito longe." Encontrei o olhar dele, "Não fui eu."
Ele sorriu de leve. Não achei que fosse. O carro está registrado em nome de outra pessoa, mas o seguro já está contestando. O motorista não tinha permissão. Parece confuso, eu disse. É, ele respondeu. A família está fazendo um escândalo. Ele foi embora depois disso e eu voltei ao trabalho. Naquela noite sentei no restaurante e observei o céu ficar laranja atrás das colinas. A garçonete trouxe o meu pedido de sempre sem perguntar. Alguns caras no balcão assentiram com a cabeça quando entrei. Alguém perguntou se eu podia dar uma olhada em um motor de partida no dia seguinte. Eu não me senti triunfante, não me senti amargo, me senti colocado no lugar certo. Eles acharam que tinham me abandonado, mas tudo o que realmente fizeram foi me empurrar para um lugar que precisava exatamente do que eu era. Eles apareceram numa manhã de terça-feira, sem ligação, sem aviso, apenas o SUV da Esquilar entrando no pátio de cascalho como se fosse dono do lugar, seguido por um sedã alugado amassado que parecia um buraco de desistir de vez. Eu estava debaixo de um caminhão quando Alfred bateu na minha bota com o pé. Você tem visita, ele disse, e parecem barulhentos. Deslizei para fora debaixo do elevador e limpei as mãos num pano. Esquilar saiu primeiro, parecia menor do que eu lembrava, mas mais afiada de algum modo, olhos cansados, boca tensa. Walter veio atrás, ombros caídos, movendo-se como se tivesse envelhecido 10 anos em um mês. Duke não estava com eles. Vitória saiu do aluguel por último, não olhou para mim de imediato. Esquilar não perdeu tempo, caminhou direto na minha direção, saltos esmagando o cascalho como pontuação. Aí está você, ela disse, temos tentado falar com você. Mudei de número, eu disse. Walter entrou no meio. Forrest, isso é sério. Esquilar fez um gesto para ele ficar quieto. Seu irmão está em apuros, apuros de verdade, e você é o único que pode consertar isso. Encostei no carrinho de ferramentas. Consertar o quê? Ela puxou uma pasta da bolsa e a bateu no capô de um carro. Papéis se espalharam, cartas do seguro, notificações legais, datas de audiência. Duke sofreu um acidente, ela disse. As coisas foram mal interpretadas. Walter esfregou a testa. A polícia está dizendo que ele pegou o carro sem permissão. Foi porque pegou, eu disse. O rosto de Esquilar se fechou. Não seja esperto. Alfred pigarreou atrás de mim. Querem levar isso para outro lugar? Esquilar o ignorou. Forrest, você precisa dizer que deixou o Duke pegar o Mustang emprestado. Só isso, uma declaração, resolve tudo. Walter assentiu rápido. Salva a carreira dele, o futuro dele, e o seu seguro paga. Esquilar acrescentou. Todo mundo segue em frente. Olhei para Walter. Você quer que eu minta? Walter hesitou. Não é mentir, é reenquadrar. Ri uma vez. Alfred balançou a cabeça e voltou para dentro sem dizer nada. Vitória finalmente deu um passo à frente. Forrest, isso saiu do controle. Duke entrou em pânico. Ele não queria que nada disso acontecesse. Você também não quis, eu disse. Ela se encolheu. Você me deixou lá, você sumiu. Eu acordei sozinho, eu disse. Você me deixou. Esquilar retrucou. Isso não é sobre seus sentimentos. Vitória se apressou. Duke me manipulou. Ele me disse coisas sobre você, sobre o seu futuro, eu acreditei. Você acreditou enquanto dormia com ele, eu disse. Ela engoliu em seco. Eu cometi um erro. Esquilar cortou. Não temos tempo para isso. Peguei uma das cartas e passei os olhos. Recusa do seguro, eu disse. Motorista não autorizado. Walter se inclinou. É por isso que estamos aqui. Devolvi o papel. Eu registrei o roubo na manhã em que saí da cabana. As palavras caíram pesadas. Esquilar me encarou. Você o quê? Liguei assim que cheguei ao asfalto. Eu disse. Fiz o boletim, com horário registrado. O rosto de Walter ficou pálido. Forrest. A voz do Duke veio do SUV atrás deles. Você fez o quê? Ele estava sentado lá dentro o tempo todo. Saiu devagar, mancando levemente, mandíbula tensa, sem confiança, sem sorriso presunçoso. Você me denunciou? Ele perguntou. Você roubou meu carro, eu disse. Esquilar se virou contra mim. Como você pôde fazer isso com o seu próprio irmão? Você me abandonou, eu disse. Você levou a minha propriedade. Você deixou um bilhete mandando eu pensar no meu comportamento. Walter deu um passo à frente. Estávamos tentando te ensinar algo. Você me ensinou, eu disse. Só não o que queria. Duke passou a mão no cabelo. Cara, você sempre faz isso. Leva tudo longe demais. Olhei para ele. Você bateu. Você fugiu. E agora quer que eu limpe tudo. Vitória se aproximou. Forrest, por favor, eu sei que te machuquei. Mas isso não precisa destruir todo mundo. Já destruiu, eu disse. A voz de Esquilar subiu. Você deve isso à família. Não, eu disse. Eu paguei minha parte por anos. Ela apontou o dedo para mim. Depois de tudo que fizemos por você. Eu a interrompi. Vocês me usaram. O silêncio se estendeu.
Alfred voltou para fora segurando uma prancheta. Acabamos aqui, ele disse com calma, isso é um negócio. Skillar se virou contra ele. Você não sabe nada sobre a nossa família. Eu sei que ele trabalha, Alfred disse, e vocês não. Walter afundou os ombros. Duke encarou o chão. Vitória limpou o rosto com o dorso da mão. Peguei a prancheta. Alfred sentou, virou a página, arrancou uma folha e escreveu um número por extenso no rodapé. Entreguei a Skillar. O que é isso? Ela exigiu. Fatura, eu disse, conserto do gerador, remendo do telhado, aquecedor de água, mão de obra, peças, tarifa de fim de semana. A boca dela se abriu. Você está nos cobrando? Você disse que meu trabalho eram só tarefas domésticas. Eu disse, este é o preço. Walter olhou o papel e suspirou, não podemos pagar isso. Não é meu problema, eu disse. Duke finalmente levantou o olhar. Você está mesmo fazendo isso? Encarei os olhos dele, eu já fiz. A voz de Skillar falhou, você está nos jogando fora. Dei de ombros, vocês já fizeram isso. Alfred abriu a porta da oficina, hora de ir. Eles não discutiram, não dessa vez. Skillar voltou para o SUV rígida. Walter a seguiu. Duke hesitou, depois mancou em direção ao aluguel. Vitória ficou ali um segundo a mais, eu realmente me importei, ela disse baixo. Eu sei, eu disse, só não o suficiente. Ela sentiu uma vez e foi embora. Os motores saíram, o cascalho assentou. Alfred me entregou um café da sala de descanso. Você está bem? Estou, eu disse. Naquela noite fechei mais cedo. Entrei no caminhão e dirigi até o restaurante. O letreiro de neon piscava como sempre. Alguém acenou de dentro quando me viu chegar. Estacionei, desliguei o motor e fiquei ali um segundo. Lá em casa eles auditavam meu valor e me descartavam, aqui as pessoas sabiam meu nome, e isso bastava.